Bom dia, você que vai alugar, comprar uma casa ou simplesmente vai passar por um determinado tempo em um imóvel, você já pensou que você pode encontrar ali o tipo de vida que você vai ter, o trabalho? Que tal você fazer uma pesquisa para saber se aquele local é adequado para você viver, trabalhar, morar, enfim, existem inúmeras situações. Meu nome é Maurício Vendrame, eu trabalho com radiestesia e já fazem muitos anos que eu faço esse trabalho. Através da radiestesia, você pode pesquisar se o imóvel que você vai comprar ou alugar é adequado para você e para sua família viver. Não que existem casas, todas as casas são ruins ou que precisa disso ou de algum outro fator. Mas dentro da minha experiência, eu tenho diversas situações que eu já vivi e ajudei pessoas que compraram terrenos, construíram casas, né? Pessoas que alugaram casas e tiveram diversas situações, para não falar problemas. Porque o que acontece? O que eu estou falando são energias da Terra, energias telúricas, energias de água subterrânea, de gás, entre outras situações. Tem gente que pode achar que isso é coisa de espiritismo, esoterismo, mas não é. Você pode sim acabar encontrando situações espirituais num terreno ou numa casa. Isso é fato, existe. Mas 70 a 90% das situações de casas que são conhecidas como casas que não dão certo, ou comércios que não vão para frente, é devido à energia que ali se encontra no subsolo ou ao redor. Então, um dos fatores que mais é comum a gente ver é você olhar numa determinada local, você vê lá um estabelecimento comercial, abre o negócio, fecha. Abre, fica 6 meses, um ano e meio, fecha, vem outro. E por aí vai. Então, assim, você já vê que aquele lugar não tem nada a ver com espiritismo, nada disso. É que a energia daquele ambiente, do subsolo, não dá para esse estabelecimento. E eu vou dar um exemplo que pode ter dado certo. A pessoa vai lá, aluga um imóvel, coloca lá, por exemplo, um negócio de bicicletaria, são metais. Talvez aquele material que o cara está trabalhando se dá porque o metal ele é condutor de eletricidade. Né? Então, pode ser que dá certo. Isso é só um exemplo simples, tá? Mas geralmente alimento é um negócio muito delicado. Roupa é muito delicado porque o algodão ele absorve muita energia. Entre outros fatores, isso é só um simples exemplo. Então, vou contar um exemplo aqui de um conhecido que em 2014 procurou o pai de um amigo e cliente meu, veio para mim e falou: Maurício, meu filho comprou um terreno e trabalhava no ramo, vou colocar aqui, farmacêutico, e através que ele trabalhava há muitos anos, estava muito bem na empresa, ele falou: meu filho, paralelamente, ele compra terrenos, compra casas que estão com determinado problema, tipo assim, a casa está velha, precisa reformar e é melhor demolir e fazer tudo de novo. Então ele tinha um amigo que trabalhava com ele, um sócio, os dois trabalham na mesma empresa, os dois muito bem, compraram um terreno. Isso eu estou usando como exemplo, tá? Nesse terreno que eles compraram, em determinado local, quando eles compraram esse terreno, o local era de uma família que veio de diversos herdeiros. Esses herdeiros resolveram vender. Contrataram uma empresa, um empreiteiro, pegaram um arquiteto, fizeram uma planta, foram para a prefeitura, pediram aprovação, tudo conforme a necessidade. Então, dentro dessa situação, o que ocorreu? Eles não tinham ideia do que era aquilo. Em pouco tempo, o sócio foi mandado embora da empresa de representante. Começou a olhar a obra. Dentro desse terreno que eles faziam, fazer 8 sobrados. Dentro da planta que fizeram e do anúncio que fizeram, dos 8 sobrados, começando a construir, já venderam 2 unidades aprovadas pela Caixa Econômica Federal. Então era financiamento. O que ocorreu disso? Vou tentar fazer um breve
resumo, porque senão é muito longa a história. Para vocês entenderem o que é energia no lugar, um sócio foi mandado embora. Quando chegou a determinado patamar que fez o telhado, passou a fiscalização da prefeitura e viu que quem construiu passou mais ou menos 50 centímetros da altura que estava no projeto, embarcaram, fecharam todas as obras. Além de embarcar a obra que estava no tijolo, já com parte do reboco por fora, parte, não estava tudo. Somente as duas casas primeiras que estavam já prestes para acabar, porque eles fizeram acelerar aquilo lá, porque já que tinha aprovado, foi. Só que conforme embarcou a obra, não pôde entregar e a Caixa também não repassou o dinheiro e não podia entregar as chaves nem fazer nada. Ficaram preso. Este outro também foi demitido da empresa, começou a passar uma certa dificuldade, porque uma obra consome muito, aí chama empreiteiro, chama não sei quem, chama responsável. E o que acontece? Uma obra com o pessoal, eles têm que bancar. Fazer 8 sobrados no médio padrão não é tão barato. Então ele teve que vender um outro imóvel dele para bancar a obra. Como ele era pessoa jurídica, né? Então foi passando o tempo. E o sócio também acabou saindo fora, ia receber parte da obra. Ele estava ajudando o sócio para se manter também. E com isso, o que aconteceu? Chegou uma hora que ele não tinha dinheiro nem para combustível, nem para comer. Teve que contar com a ajuda do pai, dos pais. E N situações. Passou-se o tempo, não era nada. Foi daí que o pai dele me convidou para ir lá. Já quando a obra estava embarcada há mais de 6 meses ou 8 meses parada a obra, porque eles não conseguiam. E detalhe, tinha gente tentando invadir as casas. Uma das casas. Teve gente lá, empreiteiro, que entrou, recebeu e não fez serviço. Teve pessoas que fizeram o trabalho, perdoe o barulho da rua. Então, o que ocorre? O pessoal fez todo um planejamento, contando que tudo aquilo podia, e não andava. Quando eu fui convidado, já depois de uns 8 meses para um ano, que esse amigo estava desempregado, que a gente se tornou amigo depois, né? Eu fui lá fazer o trabalho de radiestesia. Para minha surpresa, não tinha tantas linhas telúricas no subsolo, mas tinha água subterrânea, tinha linhas Hartmanns, tinha diversas energias do subsolo. Só que tinha duas muito densas que cruzavam todo o lugar, além da água e outros fatores. Dentro desses fatores que existia ali, existia memórias de pessoas. Uma pessoa que havia falecido no terreno, né, que era um dos parentes de herdeiros da casa. E a última casa existia uma coisa que a gente chama de portal astral ou portal espiritual, que é onde que algumas pessoas que tentaram invadir entravam para se viciar, usar droga, entre outros fatores, que eu acho melhor não comentar, né? É triste a situação. Então, o que acontece? Ia lá, olhava, tinha que toda hora estar indo olhar, né? Toda semana tinha que passar diversas vezes para cuidar, para não ter problema. Movimentar. Fizemos o trabalho, para vocês terem uma ideia. Eu comecei esse trabalho no final de julho. Os últimos dias de julho, tipo dia 27, 26, 27. Eu fui lá pela primeira vez, no dia 30 para 31 de julho, se eu não me engano. Começamos o trabalho de reequilibrar o ambiente. No primeiro dia eu fui lá, fiz a análise e vimos o que precisava fazer. Isso em 2014 eu não fazia orgonite como eu faço hoje, mas um conhecido, que em um vídeo anterior eu falei, que graças a ele não me atendeu, eu comecei a fazer, né? Este conhecido forneceu as peças que esse amigo precisava. Então, dentro deste parâmetro, não foi só orgonite. Ali foi usado turmalina negra, pó de turmalina, foi usado diversas coisas, pontas de cobre, alguns cristais, entre outros
produtos que foi necessário para a época. Então eu cheguei para ele e fiz, olha, a gente vai fazer esse trabalho, tem que fazer a limpeza tal, tem que fazer a limpeza energética, a limpeza física. Então quando a gente começou a fazer esse trabalho, no final de julho, eu falei para ele, olha, eu fiz uma prévia, eu falei, olha, esse trabalho vai durar mais ou menos uns 2 meses para a gente concluir, porque a energia aqui é muito densa. Comprou as peças de orgonite, que na época não eram baratas, porque eu falo, não é que o produto é caro. Se você for comprar cristal, resina, você vai ver que os produtos têm um custo alto, né? Hoje, cristais de boa qualidade, cristal lemuriano, ou mesmo turmalina, esses produtos todos estão em média de R$ 350 o quilo lá para você comprar. Então, uma peça que pesa em média 1,5 kg, você não vai encontrar por menos de R$ 600, R$ 700 o quilo. Você não vai achar. Né? Porque tem todo um trabalho, tem outros materiais, tem cobre, enfim, não vem ao caso. Então, foi colocado, eu acho que 4 peças de orgonite, né? Porque eram 8 casas. Elas foram colocadas em pontos estratégicos, né? Fazendo o fechamento dessas linhas. Foi colocado os minerais, tanto que as paredes que ainda não estavam rebocadas, nós pegamos minerais ativados e colocamos dentro das paredes, isolando para ajudar a fechar tudo. E fizemos outros trabalhos ali. Indo para quando chegou perto do dia 30 de outubro, que foi o último dia de trabalho na casa, eu fiz uma verificação e disse assim para ele, ó, meu irmão, a energia agora está estabilizada, já neutralizou tudo, né, porque era muito complicado. Eu falei, olha, a projeção é que você vai conseguir um trabalho mais ou menos entre dezembro e janeiro. Entre dia 15 de janeiro a 15 de dezembro a 15 de janeiro, provavelmente, ou você já vai ter emprego ou você vai estar em atividade. Não do jeito que você estava antes, mas vai ter uma coisa. E a casa, a documentação da casa, existe uma projeção de sair entre meados de março a meados de abril. Maravilha. Não tinha mais o que fazer ali. Só manter e verificar o trabalho e ficar fazendo manutenção. Quando foi a primeira semana de dezembro, última semana de novembro para dezembro, ele recebeu o convite da empresa que ele trabalhava. E ele voltou como, vamos colocar assim, para fazer um freelance temporário em dezembro para janeiro. Em janeiro, depois de um mês dele trabalhando em contrato, ele foi reativado. Quando foi dia 30 de março, saiu no jornal oficial que a obra tinha sido liberada e voltou. Inclusive, os empreiteiros que receberam e não fizeram, voltaram e começaram a trabalhar e entregar a obra em 6 meses. O que eu digo isso com isso? Que dependendo do lugar que está, a energia que tem, você tem que analisar antes de comprar um terreno, antes de alugar uma casa, verificar essas coisas para não passar esse tipo de transtorno que ele passou. Não só ele e o sócio, porque a vida dos dois foi pro buraco. Você fala, mas o que tem a ver a energia da casa com o trabalho? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é fruto de tudo que está ao nosso redor. Uma frase muito conhecida entre cristãos é, Jesus disse, me diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Isso vale para um todo. Energeticamente falando, nós somos tudo de um todo, do que temos, do que somos, do que compartilhamos. Quando você tem uma casa, você tem a energia da casa, a casa tem a sua energia. Tem lugares que a gente entra, a gente se sente muito bem, mas tem lugar que a gente põe o pé, dá calafrio de cima para baixo, você tem mal-estar, mas aquela pessoa não tem aquela energia diferente da sua. Ela aceita de uma maneira melhor. Então, esse é o recado de hoje. Então, se você for alugar uma casa ou comprar, procure um profissional radiestesista. Eu sou radiestesista.
eu faço esse trabalho. E se você conhece alguém de sua confiança, converse com ele. Existem inúmeras pessoas que fazem esse trabalho de uma forma maravilhosa. Sempre procure alguém que você confia e que você sabe que já obteve resultados positivos. Gratidão a todos. Até o próximo.